Olá, graça e paz, bênção de Deus para a sua vida. Vamos falar sobre liberdade, sobre mudança, sobre força e coragem, sobre determinação e propósito. Vamos? Então, ok. Acompanhe comigo a leitura bíblica, porque o que vamos falar está baseado nesse texto bíblico, nessa passagem bíblica de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos pensar um pouco sobre esse convite, sobre esse chamado de Jesus. A primeira coisa que eu destaco aí é quando ele diz assim: se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir comigo, se alguém quer unir-se a mim, se alguém quiser. Então, eu percebo claramente aí que Jesus faz esse convite e deixa a mensagem assim de liberdade, né? A liberdade de escolha, se alguém quer ir, a liberdade de decisão, se alguém decide ir, liberdade de atender a um chamado por livre e espontânea vontade, por querer ir, por se sentir atraído, por entender o significado da caminhada que Jesus chama, né? Ninguém é obrigado. Eu me lembro até quando criança que minha mãe tinha um remédio, que eu não lembro o nome dele agora, que você tem que tomar isso aqui. Mas era um remédio horrível. E ela vinha, me segurava, colocava a mão no meu nariz, abre a boca e colocava o remédio. E ela se mantinha o nariz apertado ainda. Até que depois ela soltava e isso evitava o vômito. Para você ver como o remédio era ruim, né? Jesus não, Jesus ele convida, ele não impõe. Se você quer vir, se alguém quer vir. E eu acho interessante o texto lá da passagem bíblica de Apocalipse 3:20, que ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas é se alguém abrir a porta. Então Jesus dá essa liberdade total, né, para nós decidirmos se vamos ou não após ele, estar com ele, se unir a ele. Ah, querido, Deus te fez com liberdade de escolha, sabe? E ele não mexeu nisso. Louvado seja o nome dele por isso, né? E uma coisa importante também é que ninguém deve querer ir após Jesus, seguir a Jesus, unir-se a Jesus, porque o pai foi, porque a mãe foi, porque o amigo foi, porque o vizinho foi. A escolha de ir é livre, mas assim como é livre, ela é pessoal. O caminho a seguir é um só, mas a experiência da caminhada, essa sim, ela é variada. Se quiser ir pelo caminho porque alguém foi, aí corre-se o risco de confundir a quem está realmente seguindo. Já pensou nisso? A referência principal a quem se deve seguir é Jesus, somente Ele. Alguém no máximo pode ser o portador das boas novas, né? Dizendo que Jesus ele é o caminho. Mas somente isso, não pode ser o referencial. O referencial de seguir é Jesus. É Ele quem nos convida. Mas saiba de uma coisa, você pode ter experiência diferenciada, né, nessa caminhada de seguir a Jesus. Pode ser uma caminhada diferenciada do que foi o seu pai, a sua mãe, o amigo, o vizinho. Mas se você aceitar o convite de ir pelo caminho chamado Jesus, eu posso te garantir uma coisa: será gratificante. Então, na sua liberdade, você pode decidir, se assim quiser, se você quiser, somente se você quiser, seguir a Jesus. Mas olha, Jesus liberta todo aquele que deseja acreditar nele. Que você deseje isso, seguir a Jesus, porque você tem a liberdade de fazê-lo. Amém? Outra coisa importante é a questão da mudança, né? Quando ele diz assim, a si mesmo
se negue. Não é de qualquer jeito, sabe? Tem que haver uma negação de si mesmo. Tem que haver uma mudança. Olha, mas não é uma mudança qualquer. Não é deixar de vestir um tipo de roupa, de frequentar um determinado ambiente ou abandonar aqueles hábitos que você tinha, que hoje é condenado. A mudança não deve ser... A mudança deve ser primeiro de fora para dentro. Ela tem que acontecer, melhor dizendo, de dentro para fora, né? A mudança tem que acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro, não é isso? E se a mudança vier de dentro para fora, meu querido, minha querida, o que está fora será uma consequência da mudança que houve dentro. E será uma mudança de qualidade, será uma mudança de qualidade. Olha, Paulo disse que aqueles que querem ir após Jesus se torna nova criatura. Então, quando se decide ir pelo caminho Jesus, a mudança de vida, ela é inevitável. Paulo também disse que a vida daqueles que querem ir após Jesus tem uma nova forma de ver a vida. Não é mais pelas circunstâncias. Ele não olha mais o que está ao seu redor. Ele olha pelos olhos da fé. Olha como a coisa muda, né? Paulo diz também que ir após Jesus é algo tão fascinante que a pessoa se torna seu imitador, como Paulo foi. Nós que decidimos, a pessoa que se decide ir após Jesus, caminhar com Jesus, passa a ser um imitador de Jesus. Mas Paulo também diz que ir após Jesus é tão impactante que já não é ele quem vive, né? É Jesus que vive nele. Isso quer dizer que a identidade de Paulo agora é igual à de Jesus. Então, aquele que decide após Jesus, caminhar com Jesus, ele perde a identidade, aleluia, que bom isso. A identidade passa a ser de Jesus. Isso é muito bom, né? A mudança, ela é inevitável. Quando se decide ir após Jesus. É inevitável. Você muda, a tua vida muda. Não tem jeito. Glória a Deus por isso. E se ainda não houve uma mudança, para você que decidiu seguir Jesus, olha, esse caminho está errado. Porque Jesus muda a gente, né? Jesus muda a gente. A mudança inevitavelmente acontece. A outra coisa que a gente destaca também é a questão de força e coragem. Porque Jesus disse assim, tome a sua cruz. Jesus, de certa forma, anunciou que ele iria morrer, né? Quando ele diz isso. A morte seria a morte de cruz. Olha, quem sabe a cruz, ela é a tristeza, melhor dizendo, a triste realidade que a vida, né, nos proporciona por muitas vezes. Quem sabe que a cruz seja aí saber que ir após Jesus, a paisagem desse caminho, ela às vezes vai ficar feia, né? Que os buracos da estrada eles vão surgir, que a sinalização às vezes será confusa, né? Que correremos riscos, que haverá cansaço, dor, vergonha, perseguição, não é isso? Mas que não devemos parar, que o destino final é maior do que a cruz. Aleluia, que bom isso, né? Onde temos que chegar carregando a cruz é muito maior do que a cruz, é algo maior, Deus tem algo maior para nossas vidas e a cruz se torna pequena. Pode ser que, ter certeza que haverá, querido, nesse caminhar, querido, querida, que a cruz mais pesada que ela seja, vai haver nesse caminhar força suficiente para nós carregarmos a cruz, né? E essa força é a força que vem da graça daquele que venceu a cruz. Deus nos dará graça, força para a gente vencer a cruz. Não é isso? E olha, vou dizer também, a cruz, ela é uma dura realidade, mas ela está aí, né? E nós temos que tomá-la e seguir em frente, porque não nos vai faltar graça para carregar essa cruz. A força que nós precisamos vem pela graça que há em Cristo Jesus.
Agora, aquele que diz para nós tomarmos a cruz, ele nos deixou avisado que no mundo teremos aflições, que devemos suportar. Ele diz também que ele suportou e venceu. E ele diz também assim, ó, você vai vencer, né? Paulo também teve a sua cruz e abraçou ela de forma tal que chegou a dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo, bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, estou certo disso, Paulo enfatiza, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, querido, querida. Então tome a sua cruz e você será cheio da graça que a cruz te dá. Amém? Desculpa, que a cruz exige. Quem te dá é Deus. Outro ponto importante é sobre a determinação e propósito. Jesus disse assim, e siga-me. Vem, disse Jesus, vem. Eu respondo, eu vou. Estou indo. Já estou aqui ao teu lado. Eu quero te seguir, eu quero caminhar contigo. Eu vou aprender. Eu quero aprender o que é seguir a Jesus. Você também quer, não quer? Aí fico pensando, o que é aprender a seguir Jesus? Será que é reconhecer Deus como Pai e que Ele é Pai nosso? Será que é aprender a ter o nome dele santificado em nossas vidas diariamente? Será que é aprender a aceitar e obedecer à vontade dele? Será que é isso? Será que é aprender que o pão nosso ele é de cada dia e que o amanhã pertence a ele, a Deus? Será que é aprender que por ele nós somos perdoados e nós também precisamos perdoar? Será que é aprender que as tentações estão à porta dos nossos olhos e que podemos cair em qualquer uma delas, mas que Ele, Deus, pode nos ajudar para que isso não aconteça? Será que é aprender que o mal existe? Ok, o mal existe, o mal está ali, mas que dele, de Deus, vem o livramento? Será que é aprender melhor sobre fé e depender dela? Será que é isso? Será que é aprender a viver melhor em um mundo tão conturbado? E que mundo conturbado vivemos, hein? Em que mundo conturbado vivemos, meu Senhor? Será que é aprender a viver cada dia o seu dia e vencer a ansiedade que tem tirado tanto de nós, tem mexido tanto com nossas vidas, e aí a gente aprende a descansar no Senhor? Será que é saber desfrutar o melhor dessa terra, essa terra que a gente vive, que é boa, foi Deus que fez, há coisas boas nela, mas a gente precisa aprender e ir após Jesus, estar com Ele, aprender a desfrutar o melhor dessa terra. Bem, o convite está feito. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você quer seguir a Jesus? Eu quero. Determine-se a isso e mantenha o propósito. E aí, vamos segui-lo? Deus te abençoe.